Muita coisa para a gente falar por aqui hoje, mas quero começar justamente com o seu balanço da nossa sabatina com Boulos aqui, né? Ele aproveitou então o tempo do debate, no caso, para falar das próprias propostas, de também fazer ataques a Nunes, ele que reforçou bastante ali a ideia de querer vender o Nunes como candidato fraco, um fantoche, sobrou até para o tio Paulo, daquele caso emblemático que a gente teve do senhor morto que foi levado ali para a agência para assinar um empréstimo, ele batendo muito nessa tecla de que o Nunes é um fantoche do Tarcísio, entrou em vários temas importantes, o apagão foi destaque, nesse sentido Boulos chegou a falar ali de um consórcio do Tarcísio e do Nunes para confundir o eleitor na discussão, falando das atribuições do governo federal na responsabilidade aqui do tratamento do apagão e da crise em São Paulo. Queria uma leitura sua, tio Rei, o que você destaca dessa sabatina que a gente teve hoje? Olha, eu destaco o óbvio. Acho que o Boulos disse o óbvio. A grande questão virou a questão da Enel e o apagão de São Paulo e quem é o responsável, né? Acho que ele disse aquilo que se esperava, aquilo que ele poderia ter dito com a presença do prefeito, se o prefeito tivesse comparecido. E e aquilo que o próprio UOL chamou de irritação, né? O UOL, Folha, irritação dele quando se tenta puxar o Lula para a conversa. é, Aqui, independentemente se a imprensa deve fazer pergunta ou não, a imprensa pergunta, e quem tem de responder, que responda. Mas eu compreendo a irritação, porque, de fato, o presidente Lula não tem absolutamente nada a ver com o apagão, né? Nós podemos discutir se o Lula deveria ter feito. Aliás, eu não tenho dúvida de que se o Lula decide dar um murro na mesa lá em Brasília, o Lula ia ser considerado um presidente temerário. Está tendo reforma aqui no meu prédio, tá, gente? Infelizmente, vocês vão ver umas É o murro marteladinhas do aí. Lula que a gente está ouvindo de lá, então, Não Reinaldo? posso, não posso fazer nada. E hoje está forte. E resolveram fortalecer justamente agora que eu entrei. Até agora estava tranquilo. São os murros do Lula na parede ali É atrás, o enquanto morro, você morro fala, do Reinaldo. Lula mesmo. Se o Lula tivesse dado um. Ixi, acho que a gente teve um probleminha com a conexão do Reinaldo. Enquanto isso, eu vou trazendo um pouquinho mais de detalhes disso que o Reinaldo estava falando por aqui. A gente está falando justamente dos embates entre o prefeito Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, justamente no tratamento da crise do Intervenção. apagão aqui em São Paulo. Acho que o tio Rei está voltando na conexão com a gente. O tio Opa, Rei estava só segurando por tranquilo. aqui, falando justamente da estratégia dos candidatos no uso aqui dessa discussão. Então, Nunes, então, apontando para a responsabilidade federal dessa discussão, e você, então, estava aqui tratando nos pontos do porquê não concorda com essa argumentação do prefeito. Não, com a argumentação do prefeito, de certo modo, em que se compre essa pauta, porque essa é uma pauta, essa é uma desculpa que o Ricardo Nunes arrumou junto com o Tarcísio de Freitas, né? Obviamente, o governo federal não tem nada, rigorosamente nada a ver com esse apagão, né? A única coisa, o governo federal não tem intervenção nem nas agências reguladoras, né? Ah, está querendo mudar a lei das agências? Eu não quero mudar nem desmudar, eu só estou dizendo que o governo federal não tem interferência nas agências. Uma vez escolhida a agência, os nomes das agências, acabou. É o governo, é o emprego mais garantido do mundo. O problema com esse negócio de agência, um parêntese aí, é que nós também na imprensa, de certo modo, com o triunfo de determinado pensamento, determinada leitura que é hostil ao Estado por princípio, a gente parte do princípio de que não existe lobby privado, que só o Estado é que faz porcaria, que agentes privados não fazem. Bom, quem disse que a agência não pode ser tomada por lobby privado, justamente porque, uma vez indicadas as pessoas, ninguém as tira de lá, não é? Então, muito se fala, olha, a influência política disso, daquilo, precisamos tomar cuidado. Então, dirigente de estatal, cuidado com a política, cuidado com os políticos. E quem é que fala cuidado com lobby privado? Por que é que essas pessoas são naturalmente imunes a lobbies privados? Especialmente porque elas não podem, são indemissíveis. São indemissíveis, né?
Então, fecha esse parênteses. Voltando à questão do Lula. O que o Lula tem a ver com esse apagão? O que o Lula tem a ver com esse apagão? Foi ele que privatizou a Eletropaulo? Ele pode dar o tal murro na mesa? Não pode. Isso que o Tarcísio está fazendo, com a devida vênia, é demagogia. Esse negócio que eu chamei de lenda Enio, Enio tem de ser destruída, é demagogia. Ele sabe que não é assim. Ele sabe que há regras para isso. Agora, ainda que se vá fazer, então, partir para a caducidade do contrato, isso tudo tem um tempo de maturação. Não é? Agora, não, mas é que o ministro estava falando de eventual renovação da Enel. O contrato vai até 2028. Nós estamos em 2024. Se pode discutir isso com antecedência? Se pode discutir isso com antecedência, mas também havia ali um debate sobre um pacote de investimentos no Brasil. Agora, tem uma agência reguladora em São Paulo também, que é estadual. Por que que não se botou a boca no trombone? Então, não é? A Enel não está fazendo a poda das árvores dentro do contrato que havia quando a árvore toca no fio. Ora, denuncie, aponte. Queria que o Lula fizesse isso lá de Brasília. Isso não faz nenhum sentido. Né? Para responder a um serviço inepto aqui de São Paulo, obviamente não caberia. Então, que o Boulos tenha se irritado um pouco com essa questão é porque, na verdade, é como. Quem deveria estar dizendo isso para ele era o seu debatedor, né? Que essa é uma versão da oposição. A hora que isso surge como uma pergunta neutra, obviamente se entende a irritação, ainda que pergunta é pergunta e ponto final. Eu só estou explicando a gênese da irritação. Porque isso é a versão, essa é a versão que se criou conveniente, né? E eu até elogiei a rapidez do Tarcísio em fazê-lo, né? Demonstra que é realmente, como eu chamei, um animal político, né? Criaram esse factoide, que é um factoide, de que existe responsabilidade do governo federal no apagão de São Paulo. Existe responsabilidade do governo federal ao nomear gente de agência, sim, é o governo federal que indica, e ao fazê-lo, é a velha história, e ao fazê-lo, sim, existem os lobbies do políticos. É claro que, ora, se o Centrão não vai tentar se meter nisso, se mete nesse caso em qualquer outro, né? A gente pode tentar falar, vamos fazer uma política sem o Centrão. Não tem sido possível, ultimamente, né? Ultimamente, quer dizer, desde a redemocratização, né? Desde o Roberto Cardoso Alves, que já está defunto faz tempo, né? Então, são coisas que pertencem ao campo da política, né? Agora, nessa agência que está aí, o Lula não teve interferência, né? Assim como não tem nada a ver com o contrato da Enel, né, que foi feito. Foi renovado? Não foi renovado, né? Vai até 2028. Precisa ver agora se ele vai ser rompido. O governador está dizendo, rompa-se. Qual é o processo que ele tem para colocar no lugar? Qual é o que ele imagina? Além da palavra de ordem, que é de natureza política, dele se colocar como agora o grande antiprivatista, como se ele fosse um antiprivatista, né? Ele não foi, não é, né? Então, enfim, tem evidentemente uma distorção aí, né? E se a situação do Nunes fosse tão tranquila, e se ele tivesse tanta certeza da eficácia dessa desculpa que ele está arrumando, ele teria ido ao debate, né? Por que não foi? Então, com tanta hora que ele tinha para encontrar o governador, tinha de ser justamente às 10h20, tinha de ser justamente, ou pouco antes, no intervalo que ele dedicaria ao debate, né? É claro que ele fugiu. É claro que ele fugiu, e é claro que ele fugiu porque a questão está tendo impacto nos números. Os trackings apontam isso, não vou ficar dando track aqui que não pode. Mas os trackings apontam isso.
o tracking dele também, tanto do Guilherme Boulos como dele, né? Está apontando. O retrato do Datafolha de quinta-feira passada, não vou comparar pesquisas diferentes antes que alguém se assanhe a falar que não se pode fazer isso. O Datafolha é um retrato eficaz? Se o Datafolha é um retrato eficaz, na quinta-feira passada a diferença era de 22 pontos. Se a Quest é um retrato eficaz, a fotografia batida pela Quest ontem dava uma diferença de 12 pontos. Ainda que os números de Guilherme sejam os mesmos, mas o do Nunes, 10 pontos a menos. 55 no Datafolha, 45 na Quest. Hoje sai um Datafolha. A informação que se tem, que o jornalismo tem, é que isso está tendo impacto, né? E aí, então, resolveram optar pela segurança máxima. Segurança máxima significa não vou me expor ao Boulos, até porque ele venceu o debate da Bandeirantes, né? E poderia ter se dado bem também nesse. Aliás, no anterior se deu bem, né? Então, o Nunes resolveu não correr risco. Há um demônio que habita as campanhas, né, que todos tentam evitar, marqueteiros, coordenadores de campanha, etc., que é a chamada onda dos últimos dias, né? Ela torna, havendo razões para ondas, né, ela torna tudo imprevisível. Razão para onda tem, se vai acontecer, não sei, né? Porque esse negócio da Irene passou a ser o tema principal do debate. Há maus presságios, né? Os augúrios não são muito bons para sexta e sábado na região metropolitana de São Paulo, com previsão de chuva forte, de ventania, etc. Então é tudo muito instável, né? Acredito que ele vai fazer o último debate da Globo, confirmaram ambos, né? Porque não ir ali também, acho que cria uma coisa, né? Então ali acho que vai, não sei. Mas o fato é que se o resultado fosse tão seguro como eles alardeiam, né? Ele iria ao debate. Ele não vai porque passou a ser perigoso ir. Porque mesmo que você saiba assim, puxa vida, eu como estou na frente vou apanhar mesmo do cara, mas você pode considerar isso irrelevante. Agora, é irrelevante? Não é irrelevante, né? Senão, ele teria ido, né? Obviamente, essa história de que eu fui me encontrar com o governador não cola, né? O Tarcísio, inclusive, está ajudando a assinar aquilo que é uma fuga um tantinho constrangedora, convenha, porque para quem quer ser prefeito de São Paulo, para quem quer ser prefeito da maior cidade da América Latina, não encarar um debate pela segunda vez, né, é ruim. Se ele tem tanta certeza, se ele tem tanta convicção de que o culpado pelo apagão é o Lula, né, ele que viesse dizer isso, se ele acha que cola, né, ele que venha dizer isso. Mas isso está colando mais em alguns setores onde realmente não deveria colar do que junto à população, né? Porque, efetivamente, o governo federal não tem nada a ver com isso. O governo federal tem a ver com os marcos regulatórios, aí sim. O governo federal tem a ver com a questão da agência, aí sim, em nomear as pessoas. Depois que nomeou, esquece, não tem mais o que fazer. A independência de uma agência consegue ser superior à independência do Banco Central, né? Então, minha querida, ponto final, né? Vai fazer o quê? Vai demitir? Se o Lula quiser chegar lá na agência e falar assim, olha aqui, vocês resolveram condescender, que ontem veio à luz a informação de que a ANEEL fez lá uma regulamentação que permite às distribuidoras de energia não cumprir contrato, né? Que eu nunca vi isso também, né? Um ajuste aqui e ali, vai lá, mas não cumprir contrato, a agência existe para ver se o contrato está sendo cumprido. O que o governo pode falar assim? Está todo mundo demitido?
Está todo mundo na rua? Não pode. Não vai acontecer. Né? É, essa agência está junto com a Enel num processo. Resolveu entrar ali como auxiliar da defesa. Como pode isso? Então, a agência cabe fazer avaliação se o trabalho está sendo bem feito, e aí, quando essa empresa tem um problema na justiça, a agência entra como subsidiária aí da defesa. É outra excrescência. E você pode fazer o quê com a agência? Nada, né? Ah, olha aí, o PT tentando controlar a agência. Precisa tomar cuidado com esse negócio, né? De ter um ator fixo como responsável por todos os males do mundo. Né? Ah, tá querendo controlar a agência? Porque a agência que está aí não é controlada por ninguém, não sofre influência de ninguém, não está sob os auspícios de ninguém. O único elemento que pode fazer lobby no Brasil, fazer pressão no Brasil, fazer não sei o quê, é o PT, não tem mais ninguém que faça. Também aí é preciso ter um pouco de senso de ridículo, não é? Porque senão a gente vai fazer como no filme Casablanca, né? Quando o Louis, né, o policial corrupto, enfim, ele tem uma situação ali e alguém mata, né, um chefe nazista ali, que era aliado dele de resto, né? Mas aí ele dá a ordem, né? Prenda os suspeitos de sempre, não é isso? A gente não pode estar na linha do prenda os suspeitos de sempre, né? Acuse os suspeitos de sempre. Às vezes não são suspeitos de sempre. Então, e o Bolo, e o Nunes não quis ser confrontado com os fatos, né? É por isso que ele fugiu. E veio com a desculpa de que estava cuidando do seu interesse. Não, coitada da Natália, vai que ela fique sem luz, agora eu vou lá, né? Cuidar do Reinaldo também, não posso deixar o Reinaldo sem luz, né? Então vou me reunir com o governador, né? Que está coordenando de fato a campanha, né? Na verdade, é quase o candidato, né? Um pouco tá. O Nunes eu garanto que vai ser bom, né? Então, É